Vamos então, nossa quarta parte de hoje? Maravilha, então, né? Voltando lá para a gente dar uma finalização e a gente já introduzir a nossa questão de pontuação. Tudo bem? Como é que você está aí? Animado? Tá animado? Tá? Lembre-se, gente, é muito bom estudar, viu? É muito bom estudar. É muito gostoso estudar. Eu quero que você se sinta um privilegiado de poder estar estudando. Eu sempre digo a todo mundo que eu devo tudo que eu tenho a Deus e ao conhecimento. Tá certo? Então, assim, é importante que a gente estude, que a gente busque, que a gente pesquise, que a gente... não para ficar besta. Eu já disse isso aqui mais de uma vez. Não é para você estar estudando, para você se achar melhor do que ninguém. Porque a gente, como eu sempre gosto de dizer, a gente já vive numa vida em que tanta gente se acha melhor do que o outro. Não é isso, mas para que você possa melhorar, porque o conhecimento torna-nos pessoas melhores. Olha aí a ênclise, torna-nos pessoas melhores, ou nos torna pessoas melhores. Entendeu? Nos torna pessoas melhores. Tá? E que esse conhecimento possa te ajudar a fazer com que você passe no concurso. Agora não desista. Aí você vai me dizer assim, Rodrigo, adquirir conhecimento é fácil? Claro que não. Claro que não. Machado de Assis, em um dos seus escritos, ele fala do segredo do bonzo, né? Ele diz que um dia ele estava pensando, cuidando, ele usa o verbo até cuidar, se não haveria uma forma de obter conhecimento sem tanto esforço. E ele disse, se ele conseguisse isso, ele saberia a chamada doutrina salvadora. Olha, pessoal. Traduzindo, Machado está dizendo assim, querido, não tem jeito. Se você pretende conhecer, você vai ter que se esforçar. Entendeu? E uma frase que eu sempre gosto de dizer é que não existe sucesso sem esforço. Não existe, a não ser que você acerte na Mega Sena. Então assim, ó, para você que está meio assim para baixo, meio down, bicho, levanta a cabeça. Se anime, se anime, se anime. Entendeu? Né? Eu estou usando coloquial, ó, se anime, se anime. Eu não estou nem usando formal aqui, seria anime-se. Mas não fazer um negócio desse fica muito pesado. Entendeu? Então, tá bom assim? Agora você me diz assim, deve estar pensando assim, mas professor, são tantos detalhes, são tantas informações, eu sei disso. Mas lembre-se que essa sensação que você tem, ela não é só sua, ela é de todo mundo que estuda para concurso público. Entendeu? Todo mundo que está se preparando para concurso público sente esse fardo e os concursos cada vez mais pesados, claro, porque mais gente está fazendo, tudo bem, mas eu não quero que você se sinta melhor ou pior, não, eu quero que você se sinta bem em relação ao conhecimento. Tudo bem assim? Tá bom assim? Uma boa? Vamos lá terminar comigo aqui? Vamos lá comigo. Então, ó, verbo auxiliar com infinitivo, a gente já viu as posições. Vejam que tudo isso vai se repetir aqui, ó. Verbo auxiliar com gerúndio, tá? Verbo auxiliar com gerúndio. Mesma coisa, ó. Eu vou ter o mesmo comportamento, ó. Aqui, próclise ao auxiliar. Aqui, ênclise ao auxiliar, tá? Aqui, ênclise ao principal. Aqui, pronome oblíquo solto no meio da locução. Eu me lembrei de um detalhe, ó. Vocês gostam de, a gente gosta, às vezes você vai para é muito comum a gente escutar aquela música acho que é, sei lá, do Toquinho, do Vinícius, né? Em que eu tenho lá, eu sei que vou e mais à frente amar. Né? E eu tenho o T para colocar aqui dentro. Já pensou nessa música? Já pensou nessa música? Se você raciocinar essa música aqui, o camarada deu uma solução mágica para a música. Por quê, professor? Porque vocês imaginem, ó, a locução verbal está aqui, não está? Veja. Só que tem um problema. Ó. Esse que está aqui é uma conjunção integrante, é um fator de próclise. Então vamos começar aqui a pensar. O que é que ele poderia ter feito aqui? Ele poderia ter feito isso. E aí, professor? Horrível isso. Já pensou um cara cantando, eu sei que te vou amar? Horrível esse negócio, terrível.
Aí você vai dizer, professor, mas ele não tem um amar aqui, é verdade, então vamos jogar lá na frente. Imagine alguém cantando na plateia. Hã? Imagine alguém na plateia, o cara cantando lá. Eu sei que vou a Marte. Aí o cara lá, o maluco, fala assim: eu vou a Saturno, vou a Júpiter. Porque quem vai a Marte, vai a qualquer planeta, querido. Concorda comigo? Aí eu crio uma cacofonia terrível. Eu crio um problema. Hã? Eu crio um problema de comunicação. Eu vou aí, Suaza, eu vou aí falar com o menino. Eu vou aqui falar, o cabeção, o cabeção. Isso, o cabeção. Olha, cria-se um problema de comunicação. Imagine o marido chegando à noite, todo bem intencionado e cochichando no ouvido da mulher. Ela deitadinha na cama, já naquele soninho inicial, e ele chega assim e diz assim: querida, eu quero amá-la. Ué? Eu quero amá-la. Qual é a resposta básica que ela vai dar a você, filho? Está lá no armário. Porque quem quer amá-la, quer amá-la, vai buscar amá-la, meu filho. Entendeu? Aí ele tenta remediar. Ele tem acabado de sair de uma aula de colocação pronominal, querendo falar bonito. Aí ele faz: não, querida, não, você não entendeu, não é amá-la. Ele faz assim: eu vou amar-te. Olha! Aí ela diz: meu filho, se você quiser, parta agora mesmo, não é assim? Por quê, professor? Porque são problemas de colocação pronominal. Então, quando o Toquinho lá, o Vinícius, seja lá quem for, fez essa música aí, o Eu Sei Que Vou Te Amar, qual foi a solução que ele deu? Volta lá para o slide, volta lá para o slide. Isso, aí eu volto para cá. Maravilha, vejam. Eu sei que te vou amar, eu sei que eu vou amar-te, trazem o quê? Cacofonias. O que é cacofonia? Som ruim, som mal. Entendeu? Então, o que é que eu faço aqui agora, professor? O que é que ele fez? Ele chegou aqui e disse: eu sei que vou e te amar. Entendeu? E essa ficou maravilhosa, ficou linda, bonita. É assim que a gente canta, né? E você veja que ele está usando o quê, professor? A posição coloquial a posição 4, né? Que é aquela posição que todo mundo usa, que todo mundo aplica. Tudo bem? Veja que seria impossível ele pôr uma ênclise aqui ao verbo ir. Por quê, professor? Porque a conjunção integrante que está aqui não permitiria. Tudo bem? Tudo bem? Então volta lá. Agora vejam que interessante. Verbo auxiliar mais particípio. A gente já viu que o quê? Particípio o quê? Não admite ênclise. Particípio não admite ênclise. Entenderam isso? Então, tem cuidado com esse negócio aí. Particípio não admite ênclise. Então, participa, a locução está aqui. Então, esta posição aqui é inaceitável. Não posso nunca trabalhar aqui. Entenderam? Então, eu posso dizer: o time nos tem dado, o time tem nos, olha só, ou jogar solto no meio da locução verbal. Entendeu? Entendidos aqui? Tudo bem? Tudo em paz? Ok? Espero que você tenha compreendido isso aqui numa boa. Numa boa. Viu que a gente fez algumas questões lá atrás já? Guardem para vocês, guardem direitinho para vocês isso aqui. Não é um assunto difícil, revise, pegue a gramática, pegue um livro, pegue um resumo, olhe, tá certo? As questões de um aviso, as bancas hoje em dia, falo pela experiência, Fundação, SESP, ESAF, as bancas não costumam
elaborar questões exclusivas de colocação pronominal. Elas não costumam fazer isso. As bancas tendem sempre a colocar colocação pronominal ou dentro de uma questão de regência, como a gente viu, ou em questões que envolvem correção gramatical. Lembra? Correção gramatical, aquela história do quem está certo e quem está errado, quem vai e quem não vem. Tudo bem assim? Então, olho vivo. Gente, vamos mudar de assunto. Né? Vamos pegar agora um dos nossos, já caminhando para os nossos finalmente. Não é assim? Hoje é a 21ª aula do nosso curso. Vamos caminhando aí para os finalmente. Veja, eu queria conversar com você hoje sobre um assunto muito interessante chamado pontuação. Certo? Pontuação. Volta lá para o slide comigo. Vamos só aqui preparar aqui o nosso material, né? A gente já fez algumas questões. Já fizemos, pronto. Vamos começar a pontuação, né? Emprego dos sinais de pontuação para a gente poder conversar. Antes de mais nada, vamos bater um papo aqui entre mim e você. Veja, por que é que eu deixo sempre para ensinar pontuação como um dos últimos assuntos? Professor, por que é que o senhor não coloca pontuação lá no início? Por uma razão. Por uma razão. Pontuação é um dos assuntos mais dependentes que nós temos na língua portuguesa. Você vai dizer assim, como assim, professor? Como assim? Para que eu entenda a pontuação, lembrem-se sempre disso. Eu encontro, por onde eu dou aula, pelo Brasil inteiro, por onde eu dou palestra, eu encontro gente dizendo assim, eu tenho um problema com pontuação, Rodrigo. Eu sofro com a bendita vírgula. Não é? Que quando a gente fala de pontuação, praticamente o nosso grande calo é a vírgula. Não é? Ou você tem problema com os parênteses? Não, você não tem problema com os... Você pode ter problema com os parentes. Parente é um bicho que dá problema. É um ser que veio para a Terra, parece que para dar problema. Já descobriu isso? Parente dá problema. Não é assim? Mas os parênteses... A voz aqui que deu um travado. Os parênteses não dão nem causam problema para ninguém. Eles não dão problema para ninguém. Agora, parente, misericórdia, não é assim? Então vejam, nosso grande calo é a vírgula. E as pessoas falam, Rodrigo, eu tenho um problema, eu não sei quando aplicar, se uso, se não uso, se coloca. Aí você pergunta assim, professor, mas eu também tenho esse problema. Eu sou exclusivo? É? Claro que não. Venha se juntar a mais de sei lá quantos milhões de brasileiros que têm problema com vírgula. Que tem problema com vírgula. Entenderam isso aqui? Então, assim, para que você entenda a pontuação, grave isso. Para que você entenda a pontuação, você tem que ter conhecimento prévio de alguns assuntos. Você tem que ter aí alguma coisa já solidificada. Por exemplo, é inadmissível que você tente entender vírgula se você não souber o que é um sujeito e o que é um predicado. Você vai ter problemas. Porque regra básica de pontuação é não se pôr pontuação entre sujeito e predicado. Entendeu? Se você não souber identificar, por exemplo, um objeto direto, você vai ter problema. Por quê? Porque é inadmissível que se ponha uma pontuação que separe o verbo dos seus complementos. Entendeu como é o negócio? Se você não identifica um vocativo, você vai ter problema. Se você não sabe o que é um aposto explicativo, você vai ter problema. Se você não souber o que é um predicativo do sujeito, você vai ter problemas. Então, pontuação é isso. Qual é o grande problema da pontuação? É que ela é dependente. Se você não se lembrar das benditas orações subordinadas adverbiais, aquelas que nós estudamos, causais, condicionais, se você não as estudar e se você não as conhecer, o que é que você vai fazer num assunto chamado pontuação? Então esse é o grande problema, meus queridos, da pontuação. Não tem nada de espetaculoso. É isso aí. Por isso que quando eu estou dando aula aqui para vocês, eu tenho sempre dito a vocês,
procurem enxergar a gramática normativa não como uma colcha de retalhos, mas procurem enxergar a gramática normativa como algo integrado, como algo que está relacionado. Os assuntos estão ligados uns aos outros. Entenderam isso aqui? É isso que eu queria que vocês percebessem. Por quê, professor? Porque eu vou precisar que você saiba o que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se você não souber, bronca. Bronca. Porque nós vamos ter uma regra para isso aí. Combinado assim? Então, reveja seus conhecimentos, estude alguma coisa para que você não fique assim voando nessa nossa aula. Combinado? Rodrigo, pontuação tem base. Lembra, a colocação pronominal, ela tem as suas máximas. A pontuação, ela tem suas bases em que ela se segura. Quais são as bases da pontuação, professor? Vamos dar uma olhadinha comigo para o slide, vamos lá. Primeira base da pontuação, olha só. Pontuar é uma necessidade sintática, ou seja, ocorre em função de termos e orações deslocados dentro da estrutura oracional. Uma pergunta. Você conhece gente que pontua pelo pulmão? Não é pelo ouvido, é pelo pulmão. Conhece gente que pontua pelo pulmão? Não? Eu conheço um monte. Que é aquele cara que pontua pela paradinha. Ele faz assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele diz assim, aqui tem que ter uma vírgula para o cara respirar, senão ele não respira. Já viu gente que pensa assim? É problema. Por que é problema, professor? Porque de repente o cara cria para você um sujeito bem grande e põe uma vírgula lá embaixo, você fala assim, aqui tem que ter essa vírgula, senão o cara não vai descansar. Como é que ele vai ler? Então assim, pontuação não tem nada a ver com a questão respiratória. Embora alguns autores da antiguidade já tenham até colocado isso, que a questão respiratória interfere e tal, não sei o quê, mas hoje se entende a pontuação como uma necessidade pura e exclusivamente, quer dizer, uma necessidade sintática. Vai ter daqui a pouco uma necessidade semântica, mas é uma necessidade, acima de tudo, sintática. Eu aqui vou definir, eu gosto muito de uma frase do professor Celso Pedro Luft, em que ele diz que pontuar é dominar as rédeas da frase. É saber o que eu quero falar, dizer, construir. Entenderam? Volta lá comigo para o slide então. Olha só. Ó, dá um exemplo. Olha aí. Essa frase que vocês estão vendo aí, eu a tirei de um processo. Entendeu? Um processo em que eu atuei como advogado. Eu tirei essa frase aqui, ó. O Código de Processo Civil. Aí o cara deu aquela paradinha, ó, aí pôs uma vírgula aqui. Pode? Não. Por que não, professor? Porque Código de Processo Civil é o meu sujeito. E do lado de cá se encontra o predicado. Tá? Então o Código de Processo Civil prevê. Não pode, né, professor? Não, não pode. Isso está errado. Você quer ver uma outra? Outra que eu tirei de um processo. O dispositivo constitucional acima transcrito deu uma respiradinha aqui, ó. Entendeu? Deu uma respiradinha e meteu uma vírgula. Pode? Não. Por que não, professor? Porque, mais uma vez, eu tenho um sujeito, do lado de cá está o predicado. Não dá para meter vírgula aqui, pôr uma vírgula aqui, querido. Tá? Então, pontuar é necessidade sintática. Mas eu tenho uma outra base da pontuação. Ó. Pontuar pode alterar o sentido e a função sintática de um termo ou de uma oração. Preste atenção. A pontuação, eu não disse que vai alterar. Eu disse que a pontuação, ela pode alterar o sentido. Isso quer dizer o quê, professor? Que a pontuação, ela interfere na semântica. Entendeu? Então, pontuar interfere na semântica. Aquilo que eu quero dizer.
Então vamos ao exemplo aqui, ó. Ó, eu gosto dessas duas frases. Ninguém entende Maria. Agora vejam essa aqui agora, ó. Tá lá. Qual a diferença? É brutal, professor. A diferença é grotesca. Por quê, professor? Porque veja, quando eu digo que ninguém entende Maria sem vírgula, Maria é o meu objeto direto. Aqui o verbo entender está como um transitivo direto. Maria é uma pessoa que não se compreende com facilidade. Esta é a ideia. Mas quando eu passo a dizer ninguém entende Maria e põe uma vírgula, Maria agora passa a ser o meu vocativo. Veja que interessante. O verbo aqui está como intransitivo. Entenderam? E a ideia agora é que Maria é a minha interlocutora. Eu estou conversando com Maria. Eu digo, ninguém entende Maria. Maria é meu vocativo. Veja a diferença. Você quer ver outro? Olha só. Olha só. Todos irão até o chefe. Vai todo mundo falar com o chefe. Olha a diferença. Olha a diferença. Todos irão até o chefe. E vejam, a mudança é tão brusca. Ela é tão brusca que, se você perceber, olha só. Todos irão até o chefe. Até o chefe que você está vendo aqui, isso aqui é um período simples. Percebam isso. Isso é um período simples. Aqui embaixo, eu passo a ter um período composto. Por quê? Porque quando eu digo todos irão até o chefe, a ideia é até o chefe irá. Eu tenho um verbo oculto. Eu tenho um verbo elíptico. Interessante isso? Interessante? Então vejam como a pontuação ela vai interferir bruscamente, querido, na questão do sentido daquilo que se quer dizer. Entendeu? Entenderam a história? Maravilha? Aí veja, nós vamos agora chegar a uma observação que eu julgo muito interessante para vocês. Para a gente começar a fazer essa base para a pontuação aos poucos. Tá? Que observação é essa, professor? Vamos lá? Volta lá comigo. Observação fundamental. Qual é? Está lá. Gravem isso para vocês. Os sinais de pontuação seguintes podem ser geralmente trocados uns pelos outros, sem que isso provoque erro gramatical ou alteração semântica. Nós temos, queridos, um grupo, certo, de sinais de pontuação que geralmente podem ser cambiados, podem ser trocados. É mesmo, professor, é verdade. Dá para trocar um pelo outro, sem que mude nada no período, sem que altere praticamente nada no período. Vai dar uma relevância talvez maior, vai dar uma relação enfática talvez maior, mas vai mudar nada, vai permanecer a gramática normal, correta. Vamos dar uma olhada neles? Vamos dar uma olhada nos meninos? Quem são eles? Vão aparecer para vocês agora. Ó, eles aí, chegaram aí para vocês, tá aí. São esses caras aí. A vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o travessão e os parênteses. É mesmo, professor? É verdade, querido. É verdade. Por isso que eu queria que você visse comigo agora uma questão. Ó. Eu vou começar da letra E, eu vou voltando. Veja, é uma questão na prova de técnico da Câmara dos Deputados. Tá? Ele me diz aqui que ele quer a errada. Ora, não precisava ter visto muita coisa, a errada já está aí. Ó. A errada já está aqui para a gente. Ó. Ó, aqui, ó. É a letra E. Precisa nem ter estudado muito para saber disso. Né? Uma vírgula separando o sujeito do seu verbo. Agora veja que coisa linda. Olha que coisa linda, vê? Ó. Olha essa letra D de dado aí, que coisa bonita. Vendo? Numa contraposição ao baby boom pós-Segunda Guerra Mundial, o cara está trocando o quê? Está trocando os parênteses, percebeu isso? Por dois travessões. Algum problema? Claro que não. Claro que não. Perfeito. Perfeito. Olhem agora a letra C de casa. O que é que o cara está fazendo na letra C de casa? Está trocando o sinal de dois pontos por um sinal de quê? De travessão.
Entendeu? Algum problema? Claro que não. Perfeita. Perfeita a estrutura. Tá? E olhem agora a letra B de bola. O que é que o cara está fazendo? Está trocando. Ó, os parênteses. Tá certo? Está trocando por quem, professor? Por nada. Ele retirou os parênteses. Ele mudou a função da oração adjetiva. Mas não há nenhum erro aqui dentro. Ele só transformou o que era explicativo para o que era restritivo. E olha que interessante a letra A. Que eu queria depois conversar com vocês. Ó, aqui tem 2 vírgulas. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Ó. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Entendeu? Apareceu um travessão e uma vírgula. Por que, professor, apareceu esse travessão e essa vírgula? Nós vamos ver isso na próxima aula em que a gente vai aprofundar a pontuação. Maravilha? Então a gente vai fechar por hoje. Eu quero que você fique com essa curiosidade. Quero você não perder tempo para assistir a próxima aula. Maravilha? Tudo bem assim? Então, ó, mais uma vez, esse nosso encontro inenarrável. Receba nosso grande e afetuoso abraço. Saiba que a gente faz tudo aqui com muito carinho para você. Qualquer coisa, manda e-mail para mim. Fiquem todos com Deus. Olá, meu amigo, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre a gente tem dito aqui, né? Bom qualquer momento em que você esteja aí me vendo, assistindo a nossa aula, né, desse curso português, começando do zero, hoje mais uma vez aqui com a nossa camisa oficial do curso, né? Você que está curtindo aí nossas aulas, e aí eu já estou ficando com saudade, porque a gente está chegando ao final do nosso curso, né? Nós vamos ter aí mais uma aula ou 2, né? Mais 2 aulas, acredito, tá certo? E a gente já vai ficando com saudade, parece que a gente já vai se despedindo, dizendo assim, ó, tchau, estou indo embora, tá? Lembrando a você de que esse é um curso para a gente formar uma base para você. Esse é o curso para dar o suporte, para que você possa, mais à frente, compreender temas mais aprofundados da língua portuguesa. Porque muitas vezes a gente está aqui, né, a gente vai estudar para o concurso público, a gente vai tentar pegar uma banca como o ESAF, às vezes o concurso é do ESAF, do CESP, o NB, e eu recebo muito esse tipo de e-mail, professor, eu estou muito aquém do concurso, professor, eu preciso melhorar muito o meu concurso. Então, e muitas vezes fazendo um curso já direcionado para a ESAF, para a Fundação Carlos Chagas, para o CESP, o NB, às vezes as pessoas se perdem muito, às vezes as pessoas não têm um nível suficiente, né, adequado para enfrentar um programa de um concurso no nível efetivamente que o concurso requer. Por isso, né, nós estamos aqui com o nosso projeto, tudo bem? E como eu sempre gosto de dizer, receba aí o nosso fraterno, o nosso carinhoso abraço, tá certo? Se você quiser se comunicar comigo, manda lá, manda a tua notícia para mim, o rbs2010@uol.com.br, tá bom assim? Eu me lembro de que na última aula nós ficamos vendo uma questão, não foi? E eu disse a vocês, quando eu terminei a aula, que eu disse que eu queria voltar, quando nós começássemos a próxima aula, nós iríamos voltar para reavaliar aquela questão, notadamente a letra A. Você lembra disso comigo? Lembra lá? Então vamos dar uma olhadinha comigo lá. Vamos lá. Olha só. A gente ficou num momento em que eu dizia que nós estávamos trabalhando. Olha, eu fiz uma observação para vocês dizendo o seguinte. Estão lembrados disso? Os sinais de pontuação, né? Os sinais de pontuação seguintes. Não sei porque apareceu um travessão aqui, né? Agora que eu estou vendo aqui, tem um travessão aqui que eu não sei porque que ele apareceu, não. Não tem esse travessão, não. Os sinais de pontuação seguintes podem ser geralmente trocados uns pelos outros
sem que isso provoque erro gramatical ou alteração semântica. Não é isso? Então, são esses os carinhas aqui. Muito bem. Nós chegamos a esta questão, em que a banca trocou, veja. Nós tínhamos duas vírgulas e passamos a ter travessões e uma só vírgula. E este fenômeno, né, que aparece aqui nesse cantinho daqui, de um travessão e uma vírgula, fica uma coisa meio que esquisita. Professor, esse negócio está certo mesmo? Tá certo. Se existe mesmo? Existe, sim. Mas, Rodrigo, o que é que aconteceu ali? Tá certo? Para que eu pudesse ter essa situação de um travessão e uma vírgula. Vejam que coisa interessante, As vírgulas, quando elas foram postas aqui em cima, vejam, estas vírgulas que estão na primeira estrutura, elas têm, notadamente, esta segunda vírgula que vocês estão vendo aqui, ela tem dupla função. Essa daqui, ó, ela tem dupla função. Você vai dizer assim, como, professor, esse negócio aí de dupla função? Explica melhor esse negócio para mim. Fácil. Na realidade, essa vírgula, ela, preste atenção, tá? Ela introduz a oração gerundial, ela separa a oração gerundial, percebeu isso? Separa uma oração gerundial, mas ao mesmo tempo, ela, junto a esta primeira vírgula, vou colocar aqui a primeira, aqui a segunda, ela está isolando o adjunto adverbial de conformidade, conforme o IBGE. Entendeu a história? Essas vírgulas, esta daqui, a primeira com a segunda, elas isolam o adjunto adverbial. Você vai dizer, qual é o adjunto adverbial, professor? Esse que você está vendo aí agora, que é o conforme o IBGE. Entendeu? Que é conforme o IBGE. Mas esta segunda vírgula que você está vendo aqui, ela está separando e introduzindo também a oração gerundial que vocês estão vendo ali. Você vai dizer, professor, eu entendi, e daí? E daí que veja. No momento em que ele aplica os dois travessões, ele isola apenas o adjunto adverbial conforme o IBGE. Seria a mesma coisa de eu ter colocado o adjunto adverbial entre parênteses. Entenderam? Mesma coisa. Então, quando eu digo conforme o IBGE, entre parênteses, vírgula, alcançando, eu tenho que pôr a vírgula para poder isolar esta primeira parte, vou usar colchetes aqui, ó, isolar esta primeira parte da oração reduzida de gerúndio com o verbo alcançar. Tudo bem? Espero que você tenha entendido isso aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, passando pela questão, nós vamos chegar agora literalmente aos casos de emprego da vírgula entre termos. Tá? Nós vamos dividir. Vocês estão vendo bem, nós estamos dividindo, ó. Primeiro, nós vamos estudar a vírgula entre termos. Vamos trabalhar a vírgula entre termos. Para depois nós trabalharmos a vírgula entre orações. Entenderam? Então vamos começar devagarzinho lá. Primeira coisa, vírgula entre termos. Professor, primeira regra. Eu vou tentar, vamos fazer o seguinte aqui comigo, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês quais são as regras mais importantes. Tá bom assim? Eu vou sempre dizendo, ó, presta atenção, essa aqui é importante, essa aqui não é muito cobrada, essa aqui a turma cobra mais ou menos. Porque aí você vai guardando isso para você. Você vai aí, né, aprovisionando esse negócio como informação para você. Tudo bem assim? Por exemplo, esta regra que está aí na tela para você, vai aparecer agora, muito bom. Tá? Para separar termos coordenados assindéticos, ela é uma regra que tem uma frequência acentuada nas provas, ou seja, ela cai com uma certa frequência nas provas dos concursos públicos. Tá? Quando eu digo lá, para separar termos coordenados assindéticos.
O que é que são termos, professor, coordenados assindéticos? São termos que estão postos, são termos que são postos lado a lado, sem ligação por conectivo. Observe, então, essa parte aqui, tá? Sem ligação por conectivo, de mesma função sintática, né? Se eles estão coordenados, eles têm a mesma função sintática, que formam muitas vezes enumerações. Então, ó, lembra disso aqui. Muitas vezes esta regra cai como? Separar termos em enumeração, certo? Separar termos coordenados assindéticos. Separar termos, eu queria que você gravasse essa palavrinha também aqui, ó. O que é que são termos, muitas vezes... Nossa, ficou horrível isso aqui, peraí. Deixa eu me organizar aqui agora. Pronto, bem bonitinho assim. O que é que são termos coordenados assindéticos? São, eu poderia dizer, são termos justapostos, ok? Então, muitas vezes, esta regra cai com o nome, separar termos justapostos assindéticos. Separar termos justapostos de mesma função sintática. Tudo diz respeito à mesma regra, não mudou nada. Agora vamos lá o exemplo, olha lá o exemplo. Tá? Deparamos-nos em nossa viagem com uma paisagem paradisíaca, na qual se viam, olha só, o sol, vírgula, algumas nuvens, vírgula, o mar ao longe, vírgula, alguns coqueiros e 2 casas numa restinga. Certo? E 2 casas numa restinga. Isso eu fiz aqui, pronto. Observe uma coisa, ó. Eu já ia dizer isso aqui, mas eu já fiz a observação à frente, ó. Vejam que eu tenho um termo, eu tenho 2, eu tenho 3, 4 e eu tenho 5. Vejam que o último termo está com a conjunção coordenada aditiva e, né? Observa, quando o último elemento de uma série enumerativa vier precedido da conjunção e, a vírgula é dispensada. Tudo bem? A vírgula é dispensada. Está aí, ó. A gente viu isso. As mulheres voluntariosas, vírgula, as soberanas poderosas e as artistas não encontravam espaço no show. Percebeu isso? Então, tira-se essa vírgula. Inclusive, eu até coloquei, se você você que viu, você que está com minha gramática, você que está com nossa obra aí, se puder dar uma olhada na parte de pontuação, eu coloquei lá uma regrinha pequena. Tá? Em geral, isso é de forma geral, em geral, não se põe vírgula antes das conjunções e, nem e ou, quando estas ligarem, presta atenção, quando estas ligarem termos de pequena extensão e até certas orações. Então não há previsão na língua de a gente pegar 2 termos, Pedro e Paulo, e colocar uma vírgula antes do e Paulo. Não isso. Tá? Nem o náutico, nem o esporte, não tem previsão para colocar vírgula aí. Por quê? Porque eles estão ligando termos de pequena extensão. Não há, a vírgula diz, olha, tira isso aqui. Por quê? Porque a tendência é, se você passar a virgular excessivamente, o que é que vai acontecer com você? O que é que vai acontecer, elas, com o seu texto? Ele se torna extremamente pesado. Tudo bem assim? Tranquilo isso aqui? Então essa é a determinação, tá bom? Volta lá comigo então para o slide. Próxima regra. Isolar vocativos. Ora, não existe vocativo na língua portuguesa sem que ele não seja virgulado, viu, queridos? Não existe. Tá? Só lembrando, como esse curso aqui ele é um curso de português literalmente começando do zero. O que é um vocativo? O vocativo é um chamamento, tá? Vocativo é uma invocação, tá? É um chamamento. Então, ó, tá lá, ó. Mas olha, meu Telmo, olha aqui o vocativo, ó, no meio aqui, ó. Torno a dizer-te, eu não sei como hei de fazer para te dar conselhos. Tá aí o vocativo no meio. Ah, eu coloquei para mim colocar um outro exemplo aqui, ó. Eu gosto, às vezes,
E brincar. O professor espirra também, tá? Então vamos lá. Eu gosto de brincar, às vezes, até na sala de aula, com o seguinte exemplo. Ó. Pedro, Paulo, está doente. Pedro, Paulo está doente, tá? Se você observar direitinho, vou só mudar um pouco a cor, vejam. Se eu faço, veja, quem é que está doente? Um cara chamado Pedro Paulo. Se eu puser uma vírgula aqui, quem é que está doente agora? Um cara chamado Paulo. Paulo passa a ser o meu sujeito, Pedro está isolado, passa a ser meu vocativo. Certo? Se eu puser uma vírgula aqui, quem é que passa a ser o meu sujeito? Quem passa a ser meu sujeito agora é o Pedro. Entendeu? E Paulo, que está isolado aqui, passa a ser o meu vocativo. Então, vocativo é um chamamento. Cuidado para não achar que tudo que se encontra, viu, gente? Isso é uma coisa, algumas ideias que eu queria combater de início com vocês também é o seguinte, cuidado. Vocês, quando forem estudar pontuação, vocês vão encontrar muitos termos entre vírgulas. Entendeu? Vocês vão encontrar muitos termos entre vírgulas. Cuidado, porque há uma tendência no mercado. Isso é impressionante como vocês fazem isso. Há uma tendência de achar que tudo que se encontra entre vírgulas ou é aposto explicativo ou é vocativo. Cuidado, isso não é verdade. Tem que ter muito cuidado. Há vários termos na língua portuguesa que podem ser deslocados, tá? E que não tem nada a ver de aposto explicativo, muito menos de vocativo. Então é preciso que você fique atento. Tudo bem assim? Tranquilo? Então, vocativo é chamar. Ô fulano, o que é que eu faço, menino, para conseguir aquilo? Esse menino aí é o vocativo. Combinado assim? Professor, esta regra cai muito? Não. A experiência me diz que não. Entendeu? Geralmente não é ela que cai bem. Tá? A anterior, acho que a gente viu aí da enumeração, é mais cobrada. Tudo bem? Quando chegar numa regra perigosa, eu digo a vocês. Vamos lá, volta lá comigo então. Continue. Olha para cá comigo. Agora. Cuidado. Por quê, professor? Esta que vem agora para você, esta é perigosa. Esta cai muito em concurso público. Tá certo? A experiência me diz que os caras cobram muito isso aqui. Tá bom? Então vamos fazer algumas observações. Volta lá comigo então. Volta lá comigo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Se eu já fiz a frente aqui. Pronto. Vamos começar, vejam. Nós vamos começar a estudar o adjunto adverbial. Aí olha para cá comigo. O bom é que a gente já viu o adjunto adverbial. Lembra disso? A gente viu o advérbio, a gente viu o adjunto adverbial. Entendeu? A gente já viu esse cara. Que é um valor circunstancial. Aí vamos começar a estudá-lo pela observação. Vamos lá comigo, volta lá comigo. Vamos lá. Primeira observação que eu queria fazer para você, qual é? Os adjuntos adverbiais formados por um só vocábulo, tá certo? Eu costumo chamá-los, tá? Ó, esse um só vocábulo, tá? Eu costumo chamá-los de adjuntos adverbiais simples, tá? Adjuntos adverbiais simples, tá? Rodrigo, o que é o adjunto adverbial simples? É um advérbio só, Hoje, amanhã, talvez, entendeu? E continue. E mesmo os adjuntos adverbiais locucionais de pequena extensão, aí vamos lá parar aqui para a gente conversar um pouco. Professor, o que é de pequena extensão? Veja. Definir, viu?
definir o que é grande, o que é pequeno dentro da matéria de sintaxe é complicado. Tá certo? Notadamente, definir o que é adjunto adverbial grande e pequeno. Só que tem um professor já falecido, um gramático já falecido, chamado Celso Pedro Luft. Eu gosto muito das obras dele, gosto muito da escrita dele, das pesquisas que ele fez. Ele é um gramático muito respeitado no âmbito, né? Eu gosto até de dizer que alguns gramáticos representam ou são cometas. Eu, no meio desses gramáticos todos, sou uma poeirinha cósmica. Estou chegando por ali de lado, caladinho ali. Tá? Então vejam, até porque tem cara que já tem muita estrada, né? Eu só estou na estrada há 15 anos. Tem o professor Evanildo Bechara, que está com 84 anos de idade, eu acho, 85, não sei. Tá certo? Tem muita estrada pela frente aí. Né? Então veja, o Celso Pedro Luft, ele escreveu um livro chamado A Vírgula. O título do livro é esse, é um livrinho lá pequenininho, não é muito grande não, né? A Vírgula. E neste livro, A Vírgula, o professor Celso Pedro Luft, ele diz o que é adjunto adverbial grande e o que é adjunto adverbial de pequena extensão. E ele diz que os adjuntos adverbiais até 4 vocábulos, até 4, eles são considerados adjuntos adverbiais de pequena extensão. Entendeu então? Então, a tendência da língua, por quê, você? Para que você não veja um enunciado, não veja uma questão, tá certo? E você anote ou aponte como errada, porque apareceu lá um adjunto adverbial de 3 vocábulos e ele não apareceu virgulado. Não. Até 3, até 4. Agora, qual é a tendência da língua? É quando nós trabalharmos com estes adjuntos adverbiais, é de a gente pontuá-los mesmo, é colocar o sinal de pontuação. Tudo bem? Aí isso quer dizer que os adjuntos adverbiais acima de 4 vocábulos, eles são considerados adjuntos adverbiais longos, extensos. E aí, neste caso, eles devem ser pontuados. Tudo bem? Volta lá para o slide então. Vamos lá. Tá? Pequena extensão. Né? Então, a gente viu até 4 vocábulos, certo? Tudo bem? Vamos ver um exemplo? Olha só. Vou apagar tudo aqui para a gente... Olha aqui, ó. Iremos hoje. Observa, olha o carinha aqui no meio, ó. Iremos hoje ao shopping. Para que colocar vírgula? Necessidade. Todos, observem, em princípio. Aí vejo, sim, eu comecei e não li tudo, né? De pequena extensão, ó. Dispensam a vírgula. Dispensam a vírgula. Salvo se quiser conferir-lhes ênfase. Salvo se quiser conferir-lhes ênfase. Entenderam? Aí vejam só, prestem atenção, o que eu queria dizer a você, queria que você gravasse. Veja. Aí você me diz assim, professor, mas eu quero conferir ênfase. Você quer conferir ênfase, nunca se esqueça. Se for inventar de conferir ênfase e o adjunto adverbial estiver no meio, você vai ter que virgular nos dois lados do adjunto adverbial. Entendeu? Você vai ter que virgular nos dois lados. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque este é um dos itens mais cobrados no concurso público. O cara pega um adjunto adverbial e virgula em uma das pontas dele. Em uma das pontas dele. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Não estava no meu script de aula, não. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos para o computador. Me vem aqui à cabeça uma prova para eu mostrar uma coisa para vocês. Tá bom? Corta lá para o computador, por favor. Corta para o slide. Pronto, veja. Vocês vão me ver aqui fazendo todo o negócio, tá bom? Ó, mas me veio aqui à cabeça. Eu não vou pedir para cortar o vídeo, não, tá? Pronto, eu vou pedir para cortar o vídeo, não. Tá certo? Tem problema, não. Ó, vocês vão me ver fazendo aqui como é que faz aqui o negócio. Tá? Eu vou aqui na minha pasta de concurso. Eu vou na parte da Fundação Carlos Chagas. Vocês estão me vendo aí fazendo todo o negócio. Ó. Eu vou abrir a prova. Eu estou abrindo aqui uma prova para mostrar uma coisa a vocês. Certo? Deixa eu só aqui abrir a prova. Só espero que o negócio aqui não falhe, né? Eu não sei se vai falhar. Cadê aqui? Opa. Abre de novo, professor. Pronto.
Agora sim, pronto, abriu aqui a prova. Vejam, esta prova, eu vou diminuir para você, só para eu pegar aqui do início, para você me acompanhar. Veja, não sei se você está começando a ler a prova, mas, ó, dá uma sacada aqui, ó. Ela é agente fiscal de rendas, tá certo? Da Fundação Carlos Chagas, Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, nível básico, mas o nível básico deles, essa prova aqui, esse fiscal de rendas é nível superior, tá certo? E o que ele chama de nível básico são conhecimentos básicos, tá bom? Vejam, eu queria mostrar para vocês uma perguntinha que está aqui, ó, na prova, ó. Está aqui, ó. Está nessa questão oitava aqui. Não sei se está dando para ler aqui, ó. Ana, está dando para ler aí? Dá para ler? Pronto, veja. O que é que a banca fez? Não estava no meu script, não, de aula, não. Por isso que eu estou mostrando a você. Tenha um pouco de paciência aí. Eu queria que você visse o que é que os caras fazem em relação a esta regra que nós estamos discutindo aqui. Tá certo? Volta lá comigo para a prova. Vamos voltar para a prova, olha só. Vejam. Ele me deu uma parte do texto, tá? E diz assim: é afirmação correta sobre o fragmento acima. Eu queria que você visse comigo a letra A. Olha a letra A comigo, olhe. A letra A comigo, sim. O que é que diz a letra A? A eliminação da primeira vírgula em que, no fim, ó, ela está aqui, ó. Tá vendo no fim aqui? Ó, olha aí, amarelinho para você. Vejam que ele está isolado nos dois lados, percebeu? O que é que a banca está perguntando? A eliminação da primeira vírgula em que, no fim, muitos se recusaram a aceitá-la, mantém a pontuação correta. Entendeu? Entendeu? Aí vejam, eu estou com o que, professor? Um adjunto adverbial isolado. Nas duas pontas, a pontuação do texto original está corretíssima. O que é que ele está me propondo? Tirar uma das vírgulas. Pode. Entendeu a história? Então, adjunto adverbial, ele é locucional, só tem dois vocábulos, é um adjunto pequeno. Então, fique atento, porque isso é sempre uma constante nos concursos. Que é de o cara pôr uma vírgula num canto e esquecer a outra. Fez isso, é erro gramatical. Tudo bem assim? Aprendeu mais essa? Vamos dar nossa pausa, vamos ao nosso segundo bloco de hoje, continuando o assunto de pontuação. Eu aguardo você. Vamos lá então, vamos continuar com a segunda parte da nossa aula de hoje, pontuação, voltando àquela ideia da pontuação dos adjuntos adverbiais, ok? Vejam, eu estou começando das observações para a gente chegar à regra. E aí a regra mais ou menos você já sabe o que é, tá? Vamos para outra observação, volta lá comigo, olha só. Os adjuntos adverbiais terminados no sufixo que? O, mente, tá? São aqueles adjuntos adverbiais frequentemente, velozmente, gradativamente, e por aí afora vai. Seguem a regra de pontuação dos adjuntos adverbiais simples. Olha aí, qual é a regra? Ou não se põe nenhuma vírgula, ou se isola, tá vendo? Ó, ou não põe nada, ou se isola o adjunto adverbial com vírgula ou vírgulas para conferir-lhe ênfase ou alterar-lhe a semântica. Está lá o exemplo aí, ó. Observem. No que eles estavam todos de acordo é que ela era, observem, extraordinariamente bela. Ou eu faço isso, ou eu faria isso aqui, ó, isolando nas duas pontas. Entenderam? Entenderam a história? Aí vamos ver agora a regra, né? Vamos ver a regra. Qual é a regra, professor? A regra é essa aqui, ó. Emprega-se a vírgula, tá? Emprega-se a vírgula para quê, professor? Entre termos, para separar os adjuntos adverbiais locucionais deslocados dentro da estrutura oracional, né? Geralmente os de grande extensão, minha gente. Olha aí, ó. Desde as 4 horas da tarde. Observem o tamanho deste adjunto adverbial aqui. Olha o tamanho, né? Vírgula. No calor e silêncio do domingo de junho,
vírgula. Você vê dois adjuntos adverbiais enormes. Entenderam? Enormes. Olha o outro aí, ó. Na história recente do Brasil, vírgula. Tem que ter, professor. Tem que ter. Entenderam isso aqui? Entenderam? Vamos ver agora esta regra no concurso público. Ó, vamos lá aqui. Olha só, vamos ver os exemplos aqui. Ó. Olha só. Todas essas frases foram retiradas de concursos públicos. Olha só. Tá? Umas estão certas, outras estão erradas. Vejam. Embora sejamos tentados, olha que coisa linda aqui, ó, frequentemente, ó, o concurso, ó, ponto, vírgula no lá e lô, observem, vírgula no lá e lô, entendeu? Certinho aí, ó. Vamos ver outro aqui, ó. A indignação de muita gente não transpõe, presta atenção, viu? Ó, não transpõe. Quem transpõe, transpõe algo, VTD. O que é que a indignação não transpõe? Não transpõe o âmbito, objeto direto. Vejam que entre o verbo transitivo e o objeto direto, olha quem está aqui, ó. Ó, quem está aqui, ó. Na maioria dos casos. Observem, na maioria dos casos. Professor, o que é na maioria dos casos? É um adjunto adverbial. Entendeu? Só que olha o problema, ó, tem vírgula aqui. Cadê a vírgula daqui? Onde é que está? Entenderam? Está errado isso aí. Está errado isso aí. Ou tira as duas, ou então põe uma aqui. Tem que ter. Tudo bem? O âmbito das conversas privadas, agora vejam, e tem uma vírgulazinha aqui, depois a gente vai ver por quê. Olha quem está aqui de novo. Ó. Assim, tem vírgula aqui, tinha que ter vírgula aqui. Entenderam a história? Tem que fazer assim. Tinha que ser assim, não tem outra opção. Tem que ser assim. Entenderam? Tem que ser dessa forma assim. Tudo bem? Pôs de um lado, tem que pôr do outro. Combinado isso aqui? Maravilha. Vamos continuar então comigo. Outra regra. Não, tem outro exemplo. Ó. Vejam, via de regra, aí vejam que interessante. Eu queria discutir com você. Via de regra é o que, professor? Adjunto adverbial. Certo? Professor, não está faltando uma vírgula aqui nesse cantinho daqui, não? Não. Mas poderia ter? Sim. A vírgula aqui ela é facultativa. Ó. Eu tenho um adjunto adverbial formado por 3 vocábulos. É pequeno. Ele é pequeno. Então ele poderia ter sim uma vírgula aqui, sem problema algum. Sem problema algum. Aí continue. Aí você vai dizer, professor, eu poderia marcar como errada esta questão por conta da ausência desta vírgula neste ponto? Resposta é não. Não poderia. Agora vejam, a banca, essa questão está errada. Esse item na questão está errado. Agora veja, via de regra, o abuso de poder constitui um caso difícil de ser apurado, vírgula, uma vez que, aí ó, esta vírgula está errada, porque isola uma conjunção, a gente vai ver isso um pouco à frente. E aí tem a desgraça aqui, ó, o próprio agente do delito, o próprio agente do delito é o sujeito para o verbo costumar, aliás, falou que são verbal, né? Costuma exercer. Olha, o que é que essa vírgula está fazendo aqui, entendeu? Então, qual é o objetivo de eu mostrar esse exemplo para você? É mostrar para você, é dizer para você que o adjunto adverbial, quando ele é pequeno, não é obrigatória a sua pontuação. Para que você não ache que a questão vai estar errada por conta da ausência de uma vírgula no adjunto adverbial. Entendeu a história como é o negócio? Então, grava isso aí. Quando a banca quando uma banca diz que a pontuação está errada, o erro da pontuação é sempre gravíssimo. Não é um erro bobo. Você entendeu? Entendeu? Quando você procurar uma questão de pontuação específica, dizendo lá, assinale a alternativa em que há erro nos sinais de pontuação, lembrem-se sempre de que o erro é algo muito grave, não é algo simples. Tudo bem? Tudo em paz? Então volta lá comigo então. Vamos lá comigo. Tá?
Emprega-se a vírgula entre termos. Para quê? Isolar apostos explicativos. Pronto. Lembrem-se de que o aposto que vai levar a vírgula é o explicativo. Por que, professor, o senhor está falando assim? Porque nós temos muitos exemplos de tipos de aposto que não são pontuados. Entendeu? Que não são pontuados. Você precisa ter cuidado. Entenderam a história? Tem que ter cuidado. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Foste vós o aio e amigo de meu senhor. Né? Foste empregado e amigo do meu senhor. De meu primeiro marido. Quem é o primeiro marido? O senhor Dom João de Portugal. Entenderam? Esse é um aposto. Por isso a existência desta vírgula. Tá? Olha o outro aqui, ó. Rodou para você. O doutor Camargo, observem, médico e velho amigo da casa, observe que está entre vírgulas, ó. Tá vendo? Por quê, professor? Porque isso aqui é aposto. Isso aqui é aposto. Entendeu a história? Então tem que ter muito cuidado, professor, com relação ao que eu vou pontuar ou não pontuar. Essa semana eu recebi uma dúvida do tipo assim, professor, quando eu falo assim, nós brasileiros sabemos, e continua a frase aqui, eu devo pôr este brasileiros entre vírgulas? Depende. Depende, tudo vai depender do contexto. Mas ele pode ficar sem vírgula? Pode. Por quê? Porque brasileiros pode ser aposto explicativo ou brasileiros pode ser aposto especificativo. E quando brasileiro se torna aposto especificativo, não tem pontuação. Entendeu? Não tem pontuação. Se eu estiver, imagine, se eu estiver num grupo de pessoas em que haja, aliás, vamos lá aqui, em que todos são brasileiros, eu vou dizer nós brasileiros sabemos bem. O brasileiros é aposto explicativo. Você vai dizer, professor, poderia ser um vocativo? Poderia ser, mas era melhor que você pusesse nós, ó brasileiros, para chamar. Agora, se eu estiver num grupo em que há ingleses, franceses, americanos e brasileiros, eu vou dizer, nós brasileiros, aí não pode ter vírgula. Por quê? Porque eu estou especificando a categoria. Não é interessante? Então a pontuação, queridos, tem muito disso. Pontuação tem muito do sentido que se quer dar, da semântica que se quer traduzir, que se quer trabalhar. Tudo bem assim? Maravilha? Volta lá comigo então. Volta lá comigo. Tá? Continua. Para isolar o predicativo do sujeito deslocado dentro da estrutura oracional quando o verbo não é de ligação. Então, veja, a gente viu que era predicativo do sujeito. A gente viu. Se tiver esquecido, vai lá olhar, vai dar uma estudada. Então, está lá, ó. Triste com a notícia, observem, o rapaz deixou a sala em silêncio. Na realidade, o rapaz deixou a sala em silêncio, ele estava triste com a notícia. Como eu anteponho este predicativo e não ponho o verbo de ligação, a pontuação é obrigatória. Outro exemplo aí, ó. O governo, observem, contente com a redução da inflação, interveio junto ao Banco Central para que este diminua a taxa Selic. Tudo bem? Então, estas estruturas de qualificação, tá? De predicação. Né? Alguns autores, eu acho interessante, por exemplo, nessa frase aí que você está vendo, contente com a situação, alguns autores analisam até o valor adverbial dessa expressão aí, contente com a redução dos juros, como se fosse porque estava contente. Eu respeito, mas todos são unânimes em afirmar que há pontuação obrigatória. Tudo bem assim? Volta lá comigo então. Continuando. Vírgula entre termos.
para separar o que, professor? Expressões explicativas, tá? Expressões explicativas, conclusivas e retificativas, tá? Interpostas na oração, como isto é, a saber, ou seja, por exemplo, ou melhor, outro sim, né, com efeito, assim, então, por assim dizer, além disso, ademais, etc. Então, estes termos, quando eles aparecem dentro da estrutura oracional, obrigatoriamente eles devem ser isolados por vírgula, com aquela determinação, viu? Qual é a determinação? Se vai tentar pontuar, se você pretende pontuar, sempre efetuar esta pontuação nos dois lados, lembrou? Sempre efetuar a pontuação nas duas pontas. Cuidado para não errar isso aí. Combinado? Volta lá comigo então. Vamos ver o exemplo. Quaresma fez o tangolomango. Isto é, vestiu uma velha sobrecasaca do general. Está aí, ó. Né? Está aqui, né? Olha lá. Isoladinho, numa boa, tá? Por isso que a gente viu lá no exemplo o assim, né? O assim entre vírgulas. Bom, vamos continuar. Agora veja, vírgula agora a gente muda. Vamos ver o que, professor? Vírgula entre o quê? Entre o quê? Orações, tá? Entre orações. Então vamos começar lá. Primeira colocação. Vamos ver a vírgula entre orações coordenadas assindéticas. Lembrem-se, quando eu falo de orações coordenadas assindéticas, esta regra que vocês estão vendo aqui, ela é idêntica. Só grifar aqui, ó. Ela é idêntica à primeira regra, porque nós passamos lá atrás. Lá atrás, o que foi que nós vimos? Nós vimos separar termos coordenados assindéticos. Lembram disso? Separar termos coordenados assindéticos. Aqui são orações, mesma coisa. Entendeu? Olha os exemplos aí, ó. Olha os exemplos aí. Entregou a espingarda assim à vitória, ó, vírgula. Pôs o filho no cangote, vírgula. Levantou-se, vírgula. Agarrou os bracinhos, reticência. Vejam, cada oração eu separo por vírgula. Cada oração, certo? Cada oração. Professor, eu deveria ou eu poderia separá-las por ponto e vírgula? Veja, a ideia é, em princípio aí, não. Por quê, professor? Porque eu estou trabalhando com orações coordenadas assindéticas pequenas. Aí você vai dizer, mas eu já vi alguma coisa separada por ponto e vírgula. É verdade. Pode-se separar por ponto e vírgula, notadamente, quando a oração assindética ela é muito extensa, ela é muito grande, ela é muito longa. Quando essa oração ela é muito extensa, ela é muito grande, ela é muito longa, aí sim eu posso separá-la por ponto e vírgula. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Maravilha? Volta lá comigo então. Volta lá comigo então. Olha lá. Os juazeiros aproximaram-se, vírgula, recuaram, vírgula, sumiram-se. Tudo bem? Está lá, separação por vírgulas. Próxima regra. Emprega-se a vírgula para separar as orações coordenadas sindéticas. Para um pouquinho. Vamos raciocinar um pouquinho aqui comigo. Vejam. Professor, quem são orações ou quais são as orações coordenadas sindéticas? Quem são essas meninas aqui? Hã? Vamos lá. São, a gente já viu isso, as aditivas, as alternativas, as adversativas
as conclusivas, tá? E as explicativas. Ok? Nós temos cinco tipos de orações. Não é isso? Aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas, explicativas. Certo? Veja, vamos colocar uma coisa aqui. A regra, prestem bem atenção, ela não exclui nenhum tipo de oração. Ela diz que todas devem ser pontuadas. Todas são pontuadas. A regra não exclui nenhuma delas. Aí vejam. Todas as vezes, permitam-me fazer uma coisa. Eu vou até demorar um pouquinho aqui. Eu não preparei nenhum slide para isso. Tá certo? Eu não preparei nenhum slide para isso. Todas as vezes que eu falo dessa regra, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu gosto de escrever uma frase aqui. Quem estuda comigo presencial sabe. Veja. Eu gosto de escrever isso. Vai ficar muito grande aqui. Permitam-me escrever isso aqui, ó. Eu gosto de uva, mas não aprecio maçãs. Certo? 2. Eu gosto de uva. Entretanto, olha o grande, não aprecio maçãs. Olha o 3. Eu gosto de uva. Não aprecio, porém, maçãs. Certo? E olha o 4. Eu gosto de uva. Não aprecio maçãs, contudo. Professor, como é que eu vou pontuar essas orações aqui? Todas estão aí para vocês. Como é que eu devo pontuar essas orações? Vamos lá fazer aqui comigo, tá certo? A pontuação dessas orações. Como é que fica essa pontuação? Vamos começar. Primeira, eu gosto de uva, vírgula, só isso. Aprecio maçãs, ponto. Vejam, esta número 1 é a regra geral das orações coordenadas sindéticas, entenderam? As orações coordenadas sindéticas trabalham exatamente assim, desta forma que vocês estão vendo aí. Entenderam? Desta forma que vocês estão vendo aí. Entendeu a história? Vamos agora para 2, 3 e 4. Na 2, na 3 e na 4, nós vamos adotar uma pontuação mais enfática. Qual é a pontuação mais enfática? Vamos lá. Eu gosto de uva, observem, ponto e vírgula, entretanto, vírgula. Eu gosto de uva, ponto e vírgula, não aprecio, porém maçãs, ponto. Porém ali, ó. Eu gosto de uva, ponto e vírgula, não aprecio maçãs, vírgula, contudo, ponto. Veja, qual era a pergunta que você poderia me perguntar? Professor, eu poderia trocar o ponto e vírgula por uma vírgula? Resposta é não. Você vai dizer não? Não. Não pode. Você vai dizer, por que não pode, professor? Porque se você puser no lugar do ponto e vírgula, se nesse cantinho daqui você inventar de colocar uma vírgula, você passa a isolar a conjunção. Entendeu? Você passa a isolar a conjunção. E aí a língua não vai permitir que você faça isso. Entenderam? Não vai permitir que você faça isso. Entendeu? O que poderia acontecer era, se esta primeira oração aqui, ó, que é a oração assindética,
ela fosse muito grande, poderia eu pôr um ponto no lugar do ponto e vírgula, entendeu? Para separar a oração assindética. Entendeu a história? Entendeu a história? Mas não trocar o ponto e vírgula, não colocar a vírgula. Vejam que a 2, 3 e 4 são pontuações de muita ênfase. Entendeu? São pontuações para enfatizar o conectivo. Para enfatizar o conectivo. Dominado? Então vamos voltar lá então. Ó, emprega-se a vírgula para separar as orações coordenadas assindéticas, exceto as introduzidas pelo conectivo aditivo e. Vamos lá comigo aqui, ó. Exceto as de i. Mas eu tenho uma colocação para fazer para vocês. Tudo bem? Está lá o exemplo. As duas janelas estavam cerradas. Olha aqui, ó. A regra aqui, ó. Mas sentia-se fora o sol faiscar nas vidraças. Vamos ver outro exemplo aí. Vamos ver outro exemplo. Está lá. Não frequentava botequins. Olha só. Nem fazia noitadas. Entendeu? Nem fazia noitadas. Aí eu chego, Rodrigo, a uma observação. Ó. A uma observação. Antes, vamos voltar para cá. Volto para a regra. Emprega-se a vírgula. Vamos grafar esse negócio aqui, ó. Exceto as introduzidas pelo conectivo aditivo e. Entendeu? Exceto as... Aí você me pergunta, Rodrigo, esta regra, você me pergunta, esta do conectivo aditivo e, esta regra, ela é proibitiva? Não. Ela é sugestiva, é de uso da língua. Você vai dizer assim, entendi não, Rodrigo, você falou esse negócio todinho aí. Tem problema, a gente explica. Quando a língua diz que ela é proibida, aliás, quando a língua diz que não pode, é porque ela é proibida. Tá? Quando a língua diz assim, ó, dispensa-se, retira-se, não é? É porque a tendência é de não se pôr a vírgula, mas eu posso colocar. Não há problemas se eu colocar. Não há problemas. Você vai dizer, professor, quer dizer que eu posso colocar uma vírgula antes de um E aditivo? Pode, e a prova do TRT do Rio Grande do Sul provou isso. Que a prova trouxe lá uma questão de pontuação e nós tínhamos um I lá pontuado. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo aqui agora. Quando eu voltar no próximo bloco, eu vou mostrar essa questão a você. Para você dar uma olhada comigo, tá bom? Vamos cortar o vídeo aí. Você não vai nem sair da frente da tela, você ficar doidinho para ver a questão. Doidinho. Pode cortar. Já estou aqui pronto. Estou aqui já pronto com você. Vamos ver a prova? Olha aí. Eu disse a você que eu ia mostrar a você. Está aí, ó, TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul. Prova fresquinha desse ano, hein? Prova fresquinha, professor. Fresquinha aí, ó. Desse nosso ano aí, ó. Fevereiro. Aumentar aqui, meu filho. Aí. Fevereiro de 2011. Prova novinha. Vamos ver a questão? Tá? Vamos ver a questão. Perdoe-me eu não ter colocado isso aqui no slide. Tá? Olha, perdoe-me não ter colocado no slide. É que me veio a cabeça, não estava no meu script aqui não. Mas me veio a cabeça, eu quero mostrar para você. A fazer assim mesmo, no improviso aqui, dizer, ó, vamos ver esse negócio comigo? Bota lá comigo, olha lá. Tá aí, ó. Dá para ler, Ana? A única frase não pontuada corretamente é... Veja, a única frase que não está correta é a letra A. Dá para ler legal? Dá para ler legal? Vou aumentar ainda mais aqui, ó. Dá para ler legal, não dá? A errada é a A. Lê aí comigo. Olha só lá, olha lá. Lê lá comigo. Tem coisa troncha até umas horas na letra A. Melhorou aí? Como é que está a visão lá dentro? Tá? Lê aí comigo. Aumente a tela do seu computador. Se você ficar no pequenininho, não vê não. Tá? Mas aumente a tela aí que você enxerga bem. Tá? Então veja, ó. Então um erro aí, ó. É minha opinião que não se deve falar mal de ninguém. Tá?
que não se deve falar mal de ninguém é minha opinião. Isso é o sujeito, ao lado de cá está o predicado. Portanto, ó, essa vírgula que está aqui já está errada. Opa, peraí. Essa vírgula aqui está errada. Ó. Entendeu? Aí depois tem um ponto e vírgula aqui que eu não sei porque que fizeram isso. Isso não existe. E menos ainda daqueles que prestam serviços públicos. Aí tem 2 pontos aqui que ninguém sabe por que existiu também. É ponto. Estes, olha essa oração aqui agora, ó, oração intercalada. Querendo ou não, puseram vírgula aqui, ó, esqueceram de pôr vírgula aqui. Tem que ter vírgula aqui nesse cantinho. Mas não era isso que eu queria mostrar a você. Eu queria mostrar a letra B de bola, ó. Eu queria mostrar essa letra B de bola. Letra B de bola é essa todinha aqui, ó. Olha que coisa linda essa questão. Olha aí que coisa linda essa questão. Só muito tempo depois de sua partida, aí a pessoa faz um comentário dentro dos parênteses, ó. Vejam o que é a indecisão imposta pelo medo, uma frase exclamativa. Continuou, pois vírgula, perfeito. Agora veja que curioso. Compreendi que era só uma mudança de bairro, vírgula, e então prometi que a visitaria logo. Percebeu? Você viu que não está errado? Que não está errada a vírgula antes do i? Você viu esse negócio aí? Está errado não. Está errado não. Entendeu a história? Por isso que é importante a gente estudar. Por isso que é legal você fazer curso para concurso público, porque o meu objetivo aqui, e o meu papel aqui, é otimizar seu conhecimento. Porque você sabe, a regra está lá na gramática. Não se põe vírgula em tese antes do e. Sim, mas não é proibida. Ela recomenda-se que não se ponha, mas se você puser, não está errado. Entendeu? E aí tem uma outra observação. Volta comigo lá. Volta lá para o slide. Essa questão é muito bonita, viu, querido? Muito bonita aqui, ó. A letra C também. Olha a letra C, que coisa linda esse negócio aqui na letra C. Deixa eu tirar aqui o amarelo. Olha que coisa linda aqui nesse negócio aqui na letra C, ó. O travessão e a vírgula. Tudo bem? Paz? Vamos voltar lá para o nosso emprego de sinal de pontuação. Vocês vão ver aqui, cadê? Vamos colar aqui, pronto. Olha lá. Maravilha aqui, ó. Pronto, está lá nosso. Emprega-se a vírgula para separar as orações coordenadas sintéticas, exceto. A gente viu isso. Observação. Lê agora. É obrigatório o emprego da vírgula antes do e. Rodrigo, agora a língua não brinca, não. Ela diz que é obrigatório. Entendeu? O emprego da vírgula antes do e, quando esta conjunção ligar orações que apresentam sujeitos diferentes. Está lá, olha lá, subindo para você, aparecendo, está chegando, chegou. Está lá, ó. Este exemplo que vocês estão vendo aí, ele não é meu, ele está numa prova. Está numa prova, olha aí, ó. Sendo um dos mais preparados, se não o mais competente, começou dizendo, presta atenção nesse cara daqui, tá? Cada um daqueles tinha condições de chegar aonde quisesse, aí, ó, vírgula, e que as metas pessoais, observem, poderiam ser manifestadas dali a pouco. Vejam que eu tenho sujeitos totalmente diferentes, ó. Cada um dos é o sujeito, as metas pessoais é outro sujeito, estão aqui os verbos, né? Estão aqui os verbos. Verbo. Entendeu a história? Estão aí bem definidos. Combinado isso aqui? Combinado? Vamos para outra regra. Para separar orações subordinadas, adjetivas explicativas. Pessoal, não precisa falar sobre isso. Você vai dizer, não, professor? Não precisa falar sobre isso. Vou falar sobre essa regra. Você vai dizer por quê, professor? Vá lá assistir novamente a aula sobre período composto, orações adjetivas. Porque para entender esta pontuação, você precisaria ou necessitaria entender o que é estrutura adjetiva. Entendeu? Você precisa entender o que é a estrutura adjetiva para você poder efetuar a pontuação. Daí a importância de a gente estar sempre
concatenando os conteúdos. Porque vocês vejam, nós estamos num assunto lá abaixo da pontuação, mas que está fazendo menção a um assunto que está lá atrás na parte de período. Daí a importância dessa junção das ideias. Tudo bem? Vamos lá então para o slide. Corta lá para o slide. Vamos lá. Então, para separar orações subordinadas, adjetivas explicativas, está lá. Aquele olhar profundo, tá certo? Aí vem aqui, vírgula, que parecia despedir os fogos surdos de uma labareda oculta, vírgula, incutia nelas um desassossego. Veja que está aqui a oração adjetiva numa boa, entendeu? A gente falou sobre isso, questão da adjetiva explicativa, ok? Continue. Ora, epa, cuidado agora, hein? Cuidado agora, viu? Regra muito cobrada. Muito batida no concurso público. Tem que estar ligado agora. Entendeu? Tem que ficar ligado nesse negócio aí. Ei, acorda aí, meu irmão. Tá dormindo aí? Cochilando, tá com sono, né? Tá com sono. Eu tô vendo você aqui com sono. Vai tomar um café, vá. Vai tomar um café. Não gosta de café, não? Vai tomar um suco. Faça o seguinte, morda alguma coisa, morda uma bolacha, coma uma bolacha, qualquer coisa, põe alguma coisa na boca e mastigue. Se você puser alguma coisa na boca e mastigar, passa o sono. Tá com sono aí, eu tô vendo aqui, meu irmão. Abrindo a boca. Aqui, rapaz, eu vi duas cáries daqui, meu irmão. Vamos lá, cochile não, viu? Cochile não, porque vamos ver uma regra agora importantíssima. Importantíssima. Volta lá comigo para o slide, vai lá. Separar orações subordinadas adverbiais desenvolvidas quando antepostas à oração principal ou intercaladas nela. Veja, interessante. Rodrigo, quem é que essas meninas aqui, olha, orações subordinadas adverbiais, tá? Professor, o que é isso? Quem são essas orações subordinadas adverbiais? São orações, na realidade, são adjuntos adverbiais oracionais. Entendeu? Há uma oração de valor circunstancial. Nós já vimos isso. Foi isso? Nós vimos isso lá atrás. A gente viu isso lá atrás. Certo? Vamos dar uma olhadinha. Só que veja. O que é que ela diz para a gente? Ela diz que, a regra diz que para que eu efetue a pontuação, ela tem que estar o quê? Anteposta ou intercalada. Aí vejam, eu queria chegar com você aqui a uma conclusão. Até mudar a corzinha da tinta aqui, ó. Qual é a conclusão, professor? Veja. Oração está anteposta, tá? Ou então intercalada eu chego a isso. Pontuação obrigatória. Entendeu? Opa, não, peguei errado aqui. Professor, e se a oração vier posposta? E se ela estiver posposta, pontuação facultativa. Entendeu? Posposta, pontuação facultativa. Anteposta ou intercalada, pontuação obrigatória. Entendeu? Agora, venhamos e convenhamos. Se você não souber identificar a oração subordinada adverbial, aí complicou. Entendeu? Por isso a importância de a gente juntar os conteúdos, de a gente concatenar, de a gente amarrar. Professor, a gramática está toda interligada.
Daí a importância de você olhar lá atrás a nossa aula de período. Vai lá estudar. Abra a gramática, vai ler. Leia lá, que você vai melhorar. Entendeu? Você vai melhorar. Então volta lá para a regra, volta para a regra. Tá? Vamos ver agora os exemplos. Vamos ver os exemplos. Está lá. Logo que começou a revolver os papéis, vírgula, tem que ter. Tem que ter. Por quê, professor? Porque esse logo que alguma coisa você está vendo aqui, logo que começou a revolver os papéis, isso aqui é uma oração subordinada adverbial temporal. Certo? Tudo bem? Próximo. O conselheiro, vírgula, embora não figurasse em nenhum grande cargo do Estado, vírgula, tem que ter. Tem que ter, né, professor? Tem que ter. Porque esse embora não figurasse é uma adverbial concessiva que está intercalada. Veja que ela está no meinho aqui, ó. Porque a oração principal é: o conselheiro ocupava elevado lugar na sociedade. Combinado isso aqui? Logo que começou, veja que eu tenho uma oração adverbial anteposta à principal. Gravem, porque esta regra ela é muito cobrada. Muito cobrada. Entenderam a história? Deixa eu ver se consigo mostrar uma coisa aqui para vocês. Está aqui logo no início, aqui, ó. Eu vou voltar todo aqui, ó. Pronto. Ó, pronto, aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Aqueles exemplos aqui. Veja. Embora sejamos tentados, aí ele isola lá e lô, ó, frequentemente. Essas duas vírgulas estão para o frequentemente. Embora sejamos tentados a qualificar como cruel ou maldoso o comportamento de certos animais, ó, tem que ter a vírgula. Professor, essa vírgula aqui é para quê? Separar essa oração todinha, que começa aqui e vem até aqui. Que oração é essa, professor? É uma oração subordinada adverbial concessiva. Entendeu? Então eu tenho uma concessiva anteposta. Quando eu tenho essas concessivas, oração não é concessiva. Quando eu tenho oração adverbial anteposta ou intercalada, a gente viu que a pontuação ela é o quê? Obrigatória. Obrigatória, 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 obrigatória. Entendeu? Maravilha, então? Continua lá comigo. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui para a gente dar uma olhada aqui nesses exemplos que eu coloquei. Ok, ó. Dá uma sacada nesse período aqui, ó. Via de regra, eu disse que aqui podia ser facultativo, né? O abuso de poder constitui um caso próprio tal, veja. Uma vez que, isso aqui está errado porque eu não posso isolar, tá? E isso aqui também não existe porque está separando o sujeito do predicado. Mas veja uma coisa. E aqui influência na investigação também está errado. Você vê um monte de vírgula aí, né? 3 vírgulas erradas. Mas veja. Eu tenho uma vírgula aqui, ó, antes de uma vez que. Professor, o que é que uma vez que faz? Introduz uma oração causal. Tá? Uma vez que o próprio agente do delito, aí veja, esta vírgula que está aqui, ó, vocês estão vendo, ela é facultativa. Você vai dizer facultativa, professor? Ela é facultativa. Você vai dizer, por que, professor, ela é facultativa? Porque ela está anteposta, tá? Ela está anteposta, a oração, aliás, adverbial, a vírgula está anteposta à conjunção, e a conjunção introduz uma oração subordinada adverbial causal que está ou que se encontra posposta à oração principal. Entendeu? Se encontra posposta à oração principal. Por isso que eu estou colocando a vírgula, a regra diz, né, que a vírgula é facultativa. Combinado? Então vamos voltar para lá tudo de novo. 2, 3, estamos já chegando, pronto, explicativos adverbiais. Ok. Próxima regra. Para separar as orações reduzidas, né, de infinitivo, de gerúndio, de particípio, adverbiais e adjetivas, veja, é a mesma, veja, esta regra 5 representa a mesma coisa da regra 4 e da regra 3. Qual é a única diferença?
é que na regra 5, a oração aparecerá na forma reduzida. Tá? Você vai dizer, professor, oração reduzida vamos nos preocupar com isso aqui tanto. Tá? É oração em que não possui conjunção e que o verbo dela, que é a grande característica, se encontra numa dessas formas, infinitivo, gerúndio ou particípio. Tá? Aí veja, eu digo aqui, a regra mesma diz, que elas são adverbiais e adjetivas. Mesma coisa, antepostas à oração principal ou intercaladas nela. Ok? Combinado isso aqui? Vamos ver um exemplo. Veja, hoje, vírgula, pensando melhor, vírgula. Entendeu? Acho que servir de alívio. Quando penso melhor, né, hoje, está lá. Obrigatoriedade. Tá? Observe. Acabada a balada, vírgula, retiraram seus convidados. Traduzindo, quando a balada acabou. Aqui intercalada. Então essas orações, uma curiosidade, viu gente? Notadamente, essas orações introduzidas por gerúndio, as orações gerundiais, elas são sempre virguladas, sempre. Entendeu? Porque essas orações de particípio e algumas de infinitivo podem exercer outras funções, mas a oração gerundial, em geral, mas tem uma exceção lá, tá? Mas no geral é assim. A oração gerundial introduz uma oração de valor adverbial, tá certo? Introduz uma circunstância, valor circunstancial, e ela vai ser pontuada. Combinado assim? Maravilha? E para separar orações intercaladas. Eu até recebi um e-mail de alguém me perguntando, professor, o que é uma oração intercalada? O nome já está dizendo. O nome já está dizendo. Tá? Na realidade, intercalar é pôr no meio. Está no meio. Intercalação está entre duas coisas. Por exemplo, nós temos várias orações adverbiais que são intercaladas. Na maioria dos casos, as orações adjetivas explicativas, elas vêm na forma intercalada, ou seja, no meio. A oração principal fica nas pontas e ela está no meio. Então a regra vai dizer, você criou estrutura de intercalação, você vai ser obrigado a pontuar. Entenderam? Vamos lá comigo, volta lá comigo então. Olha lá. Olha o exemplo aí, 2 exemplos para você. Venha, acudiu ele. Olha, eu digo venha, acudiu ele. Esse acudiu ele é oração intercalada. É a oração intercalada, está lá. Olha lá. Vendo? Lailô. Venha o grande homem. Cão que ladra, vê só, diz o dito popular. Você vê que essa oração, ela fica meio que solta. A oração verdadeiramente, aquela que a gente chama de intercalada, ela fica meio solta. Entendeu? Cão que ladra não morde. Aí, a oração é essa, o período é esse. Cão que ladra não morde. Mas eu digo lá, cão que ladra, diz o dito popular, não morde. Tudo bem? Então essas são... Veja, eu tenho até um exemplo, eu vou até, permita-me aqui fazer o seguinte aqui, que eu até comentei com você está vendo aqui que eu estou tirando? Tá? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui a vocês. Lá atrás, naqueles exemplos em que eu estava trabalhando com vocês, apareceu aqui uma oração intercalada. Ah, não, foi na prova, né? Ah, foi aqui não, foi numa prova. Ah, foi na prova lá do TRT, eu acho que eu fechei a prova lá. Tá? Acho que eu fechei. Aqui, pronto. Olha aqui, pronto. Está aqui a prova aberta. Aqui. Aqui, Deixa eu só tirar um pouco desse amarelo aqui para você ver. Olha a oração intercalada aqui, Estes, porque veja, a ideia é, estes estão a nosso serviço cotidianamente. Só que o cara fez estes querendo ou não. Querendo ou não é uma oração intercalada. Está aí na prova do TRT da 4ª região. Entendeu? Então, quando ele diz estes querendo ou não, ele é obrigado a pontuar dos dois lados. Entenderam a história? Maravilha?
Vamos voltar lá então para o nosso emprego do sinal lá de pontuação lá nosso, ok? Pronto, aqui. Vejam, agora, depois das orações intercaladas, a gente viu, eu fiz só um checklist para você, veja, não se emprega a vírgula. Por que, professor, que eu fiz apenas um checklist? Porque, meus amores, quando a regra diz não pode empregar vírgula, não pode empregar vírgula sempre em casos muito drásticos. É sempre um erro que não tem o que conversar. E eu tenho certeza que você que está me vendo aí, você já viu isso no colégio. Eu vou apenas fazer um checklist. Quando é que não emprega vírgula? Você sabe quando é? Diga aí. Hã? Exatamente. É básico. Não se emprega vírgula entre sujeito e predicado. Ou, como alguns gostam, sujeito e o seu verbo. Tanto faz. Agora, qual o problema? Se você não souber identificar o sujeito e muito menos o verbo, aí... Esse é o grande problema da pontuação. Você está percebendo isso? Porque a gente já estudou pontuação mais de 10 vezes na vida. A gente faz, mas toda vez eu erro, professor. Vai continuar errando, querido. Porque o problema de pontuação não é a pontuação, é que a pontuação ela está diretamente ligada aos processos sintáticos. Ou eu conheço sujeito, predicado, objeto indireto, ou eu conheço complemento nominal, ou eu sei identificar um adjunto adverbial, um predicativo, um aposto, ou eu vou fazer o quê no capítulo sobre pontuação? Por isso, quando alguém me diz assim, eu tenho muito problema com vírgula, eu sempre questiono, olhe que o seu problema não é vírgula. Tenho quase certeza que não é. Não é, professor, olhe, eu tenho uma dificuldade de empregar a vírgula. Por que tem dificuldade? Por quê? Porque tem dificuldade em classificar termos. Por isso que, querido, para mim, veja, até uma dica. Rodrigo, a gramática normativa, o estudo da língua portuguesa, para mim, tá? E eu vou dizer assim, ele possui, todos os assuntos são importantes. Todos são importantes. Todos. Mas existe um assunto, que ele é fundamental, que lamentavelmente nas escolas brasileiras, com essa história de ensinar português superficial para os alunos, o aluno está saindo lá na ponta sem saber absolutamente nada. Porque antigamente, e olha que eu não sou tão velho. Eu estou, já disse aqui nesse curso, eu estou na categoria dos usados. Mas não é um usado. Não, eu não sou um usado muito usado, não. Eu sou um Tucson, né? Aquela caminhonete Tucson, 2010, está amaciando o motor. Não está não? A caminhonete 2.0. Tucson 2.0, arrumada. Entendeu? Tá bom assim? Então eu não sou tão velho, mas no meu tempo, a professora me obrigava a entender o que, professor? Análise sintática. Tinha que saber o que é sujeito, predicado, objeto. Tinha que saber, minha professora obrigava. Bora, meu filho, termo é esse. Isso é o quê? Hoje não faz porque constrange o menino. Conversa. Por isso que a gente está com a educação, às vezes, na parte de língua portuguesa tão deficitária. Um dos problemas. Tá bom assim? Perdoem aqui o desabafo. Vamos dar uma paradinha, vamos à quarta parte da nossa aula. E eu vou voltar com esse checklist de não pode, para a gente fechar a pontuação. E aí conversar alguns assuntos muito light, muito tranquilos. Acentuação, ortografia, para a gente ir aí fechando o nosso curso do Começando do Zero. Tá bom assim? Guardo você aí num clique de mouse.